O processo de conhecimento é a fase do processo judicial onde as pessoas envolvidas apresentam suas histórias, provas e argumentos para que o juiz possa entender o que aconteceu e tomar uma decisão justa. Pense nisso como uma investigação, onde todas as peças do quebra-cabeça são colocadas na mesa para formar uma imagem clara do que está em disputa. A jurisdição nada mais é do que a autoridade que o Estado tem, por meio do judiciário, para resolver conflitos e aplicar a lei. Imagine que o juiz é um árbitro que, ouvir todos os lados de uma mesma história, decide quem tem a razão. Existem dois tipos principais de jurisdição, que é a jurisdição contenciosa, que é quando há um conflito real entre duas ou mais partes, que precisam de uma decisão sobre quem está certo. Por exemplo, duas pessoas brigando por um terreno. Já a jurisdição voluntária é quando não há uma briga direta, mas ainda assim é necessário que tenha um juiz para intervir, para garantir que tudo que esteja sendo feito seja corretamente. Por exemplo, a divisão de bens de uma pessoa falecida. Já os procedimentos especiais são os caminhos diferentes que alguns processos acabam seguindo, devido à natureza única dos casos. Eles são como atalhos, como rotas específicas que ajudam a resolver certos tipos de situações de forma mais adequada, mais rápida, mais célere. Em alguns exemplos, nós temos um inventário, partilha de bens, para dividir os bens do decujus entre os herdeiros. Já a interdição é para declarar que uma pessoa não tem capacidade de cuidar de si mesma e vai precisar de um tutor. No exemplo de alimentos, para estabelecer, revisar, encerrar ou revisar alimentos. A jurisdição voluntária e os procedimentos especiais. A jurisdição voluntária envolve alguns procedimentos especiais, como são casos entre brigas, para garantir que certas coisas sejam feitas de maneira justa, oficial. Por exemplo, como eu já disse aqui, inventário e partilha. Mesmo sem uma disputa, muitas vezes, o juiz supervisiona para garantir, ali como o Estado, para garantir que essa divisão seja justa. Já na interdição, o juiz decide cuidar de uma pessoa para que, como ela não tem capacidade de cuidar de si mesma. Já em alimentos, inclui acordos amigáveis, para decidir sobre a pensão, sobre a guarda e entre outras coisas relacionadas. Correlacionando tudo isso, no processo de conhecimento, a jurisdição contenciosa ela lida com disputas reais e aplica a lei para resolver essas brigas. Por outro lado, a jurisdição voluntária ela utiliza-se de procedimentos especiais para formalizar situações onde não há conflitos. Mas ainda assim, existe uma certa necessidade que o judiciário possa intervir para garantir justa e clareza da decisão. Em resumo, a jurisdição contenciosa envolve um juiz de um jogo, com arbítrio, para decidir, sobre certas situações de maneira justa e de uma certa ordem, para que possa garantir a disputa, ali em andamento. É isso.